ver? Eu vou ver. Ok. Isto tem que ficar, isto é que é giro. A espontaneidade. Tem que ser, Claro. tem que ser. Então, olá a todos, bem-vindos às Conversas Sem Título, que foi o nome que ficou. Hoje trago-vos aqui o nosso Zé. Não vou apresentar como Mestre Zé, porque eu sei que não gosta destes rótulos, Sou o não Zé é? mesmo, para todos. É o Zé. E eu quis que ele fosse o meu primeiro convidado, porque lá está, que esta é a parte que não é suposto dizê-lo, assim, que ele antes queria sacar umas informações de que é que se ia tratar aqui, mas não há disto. Porque ele é o responsável por eu estar aqui hoje. E a verdade é que se eu estou a fazer, ou estou a fazer este canal, ou esta segunda versão de Borboletas de Alma, a ele lhe o devo, porque lá está, a minha vida ficou muito diferente a partir do dia em que eu fui ter consigo, quer dizer, não é fui ter consigo, disseram-me assim, se quiseres mudar a tua vida, eu vou-te dar a morada de um senhor. E eu disse, ok, Responsabilidade. Sim, foi. E foi a Cristina. Sim. Na altura, e ela disse assim, se quiseres, eu vou-te dar a morada de lá e tu vais lá. E eu disse assim, pronto, ok, estava tão desesperada naquela altura, queria ajuda, vamos lá então. Só que ela não me prepararam para nada, Zé. Nada. E isso é o melhor, a gente não está preparado para nada. Nada. E eu quando lá cheguei, é assim, eu não estava preparada para ver o seu espaço. Que eu não estava preparada. Quando lá entrei, eu disse assim, se calhar é melhor ir embora, porque eu se calhar vim ter com bruxa ou algo do género. E não me avisaram. Isso às vezes ao rótulo mesmo mudou. Assim, Mas quando chego lá mesmo, eu sou normal, vestida normal, às vezes até de fato treino, que eu gosto de andar à vontade, já ficam mais à vontade também. Pois, mas vai assim, ai meu Deus, quer dizer, vim ter com bruxa, eu sou mesmo cética a isto, que ele vai me fazer bruxetos, foi logo aquilo que eu pensei. Mas lembro-me que quando eu saí de lá, e eu já não sei a mesma, porque eu sei o que me levou até lá. Sei que tratamos coisas totalmente diferentes e a verdade é que eu cheguei lá e fiquei completamente parva porque você fez-me um raio-x. Eu lembro que eu estava sentada e você começou a falar da minha doença, coisas que, assim, eu não abria a minha boca, era impossível. Ele começou-me a descrever sintomas da doença, começou-me a descrever atitudes minhas. Eu acho que era como se ele me conhecesse melhor do que eu me conhecia a mim mesma. É que eu digo, às vezes é o raio-x mesmo. Sim, e então eu penso assim, ok, e ele tem credibilidade, foi logo aquilo que eu pensei, tipo, ele é credível. E depois proporcionou-se ali um momento muito grande de abertura, foi o que eu senti, de que, eu estou em casa, parte de mim... E o objetivo é essas pessoas que estarem à vontade, para se poderem abrir, porque às vezes há coisas que a gente vai mexer que temos que ver aquilo que falámos, para não prejudicar e às vezes mexer em feridas também. Pois, só que eu não estava preparada, era para dar com aquele ambiente, sabe? Porque no fundo era como se eu estivesse a ver, sabe quando você vê a sua verdade e não quer vê-la? E eu não estava preparada para ver, não estava. Mas lembro que quando eu saí de lá, eu já não sei a mesma pessoa. Eu tinha aquela justificação que eu precisava para me acolher a mim mesma. Para andar para a frente. Então eu costumo dizer, o meu caminho do amor próprio e da aceitação começou a partir do dia 1 que eu fui ter consigo. E depois lá está, isto é muito giro, porque depois as próximas consultas que eu tive consigo, foi sempre a ralhar-me, não é? Sempre, de vez em quando sou um bocadinho duro também. Sempre a ralhar-me, mas era aquela, eu sentia que eu precisava dessas consultas, eu sabia que eu ia levar na cabeça, eu sabia que você ia ralhar comigo, mas eu sabia que era tudo para o meu bem. Eu tenho muita gente que diz, eu não entendo porque é que vem aqui, se vem aqui para você estar a ralhar comigo, que nem o meu pai, nem o marido ralha, e vem aqui para ouvir, mas o importante é que as pessoas às vezes precisam mesmo disto, é quase como uma criança. É preciso às vezes ser um bocadinho mais brusco para elas se transformarem. E o adulto é exatamente igual. Pois. Porque a gente tem muitos conceitos desde que nasceu e precisamos de uma transformação muito grande. Só que a gente está na zona de conforto e para sair dela é preciso às vezes alguém nos chamar a atenção, nos fazer às vezes até doer, porque a gente quando nos dói a gente obriga-nos a refletir o porquê das coisas. Sim. E falando em dor, eu lembro que uma consulta que entrei lá há pouco tempo, atenção, que era, eu hoje vou ouvir um elogio dele, eu estou a fazer tudo bem, eu hoje vou ouvir um elogio, isto vai correr mesmo bem. E também fui para casa com a Cristina, foi nos anos dela. Exatamente. Foi nos anos dela. Entramos assim, eu até disse à Cristina, vai ser hoje, tu vais ver, que eu estou bem, eu sinto-me mesmo bem. Estou a ter uma consulta, mas estou bem. E mal eu entrei, você disse assim, continua assim que vais bem, mas assim com a gestão. Eu a sério. E foi a primeira consulta
que eu lembro que fiquei, aliás, foi uma consulta em que eu chorei, que é uma coisa que é raríssima acontecer, e Eu recordo-me, o meu marido põe a chorar. sim, eu lembro que chorei, que aquilo foi, eu acho que fora a primeira consulta que foi mais impactante, aquela consulta foi a consulta que eu levei aquele chute no cu, pronto, desculpem, mas é assim, e do género, olha assim, como é, tu vais fazer alguma coisa a sério por ti ou não? Então por isso é que eu digo que a minha jornada de amor próprio, de verdadeira descoberta, começou a partir do dia 1, que eu fui lá ter consigo, depois mais tarde conheci também a sua mulher, entretanto agora também já fizemos vários trabalhos juntos, e é aquele sítio em que eu digo, eu sinto-me em casa, sabe? Eu quando vou lá ter consigo, até basta vezes uma mensagem que eu envio para si, eu que também envio para a sua mulher, que ela hoje também é vítima das minhas mensagens. Ela responde mais rápido do que eu, é verdade. Mas é sentir que eu não estou sozinha, porque também durante algum tempo eu tinha um bocado esta crença de que estava sozinha, ou que parecia que não me sentia muito compreendida, e acho que vocês, é como se nos proporcionassem ter uma família, mas uma família, lá está, a tal dita família de alma que tanto se fala. Não há que diga família espiritual. Sim, claro. E então por isso é que eu digo, o primeiro convidado tinha que ser você, porque eu não estava aqui se não fosse você. E também, a verdade é que, claro que assim, a minha vida tem muitos desafios, mas eu agora consigo olhar para os desafios de forma diferente. E também isso eu também o devo assim. E isso é um objetivo da espiritualidade, porque a gente quando ouvia falar na espiritualidade, é o tal bruxo e a bruxa da esquina, e é esses conceitos que eu quero mudar um bocadinho também. Porque a espiritualidade é o nosso dia-a-dia, é o viver em família, viver com os amigos, as situações que se vão deparando ao longo do dia, isso tudo são vertentes espirituais, são situações que nós temos que saber mudar e transformar. Pois, sim, e também lá está, eu também queria trazê-lo aqui precisamente por isso, porque quem me trouxe leveza para a minha vida também foi você, mas foi a partir do momento em que eu encarei que eu também era um ser espiritual. Porque eu até há bem pouco tempo, eu achava que eu não podia ser espiritual. Ser espiritual era para os outros. Não, era para pessoas, sabe, mais... Não. Como se existisse patamares. Se tu te apercebes, ao longo dos tempos, antigamente quem trabalhava até com a espiritualidade era dito aqueles que nem sequer sabiam escrever e ler. Eram de, olha aquela senhora da esquina, lá da aldeia, que coitadita, que vive naquela vida. Isso está errado. Cada vez mais pessoas, até de classes sociais muito mais elevadas, não é? Hoje já temos médicos, já temos advogados na espiritualidade, só que têm vergonha de dizer que são seres espirituais, por causa dos conceitos que lá vêm de trás. E é isto que nós temos de desmistificar um bocadinho ao longo dos tempos, porque todos nós somos espirituais. Porque todos nós, não existe ninguém que não seja um ser espiritual. Agora, claro que cada um tem missões diferentes a cumprir e cada um tem propósitos diferentes também, mas o objetivo principal somos seres espirituais. Lá está, mas a partir do momento em que encaramos também esse lado espiritual, também é como se a nossa vida começa a transformar. Eu costumo dizer, é quase como trazermos a cor para a nossa vida. E eu durante muito tempo achei, que não sei se alguma vez lhe disse isto, que é, eu achava que não podia entrar no caminho da espiritualidade, primeiro porque não era um ser superior para entrar nesse caminho. Nem existe isso. Não é? Mas é estas crenças. E depois, porque eu achava que a espiritualidade era depois de muito sofrimento, de muita dor. Isso é um dos conceitos à moda antiga. O que está errado, a espiritualidade apenas que nos traz é alegria e bem-estar. E é isso que nós temos que entender. E não dor e sofrimento. Porque muita gente não entra porque está ainda com esses conceitos. É aquilo que eu discordo. Por isso é que muita gente discorda da minha postura e a forma de ser espiritual. Eu tenho que ter a minha vida, tenho que ter as coisas com os filhos, com a minha mulher, tenho que me divertir. E tenho que ser um ser espiritual. Agora tenho que arranjar tempo para tudo. Pois, mas é assim, acredito que não seja fácil neste caso, para um ser como você é, não é? Não. Encarar que, porque lá está, nós temos vários, lá está, não é níveis, mas a nossa espiritualidade pode ir para diferentes vertentes, se calhar assim está mais... Eu às vezes digo assim, há 3 níveis espirituais, há aquele que tu nasceste, que tens que trabalhar com a espiritualidade, porque é uma missão a cumprir, há aquele estágio que tu tens que entrar para ter algum conhecimento para uma próxima vida, ser outra pessoa a trabalhar, eu costumo dizer para eu ir para uma estância de férias, não é? Para esta vida já estou a fazer, e há aquela vertente espiritual que a gente tem que ter algum conhecimento, mas não é nem sequer para trabalhar, nem ser para uma próxima vida trabalhar com isto também, mas para já ter um conhecimento de que forma é que a própria vida, o universo, é formado. São os 3 estágios que eu costumo falar. E esses estágios, como é que nós, lá está, quem nos está aqui a ouvir e a ver, qual é que se insere? Como é que nós
nós descobrimos então... Com o tempo, quanto mais gente se entrega na espiritualidade, eu, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em hotelaria, nunca me fazia sentido nenhum isto, por exemplo, eu era cético. E para mim, quando me falavam disto, era tudo tretas. E quando me vi envolvido em algo que eu não andava bem, e me diziam que eu tinha que desenvolver a espiritualidade, eu dizia que isso era tudo tretas, era o que eu dizia. E quanto mais eu entrava na caminhada espiritual, melhor eu me sentia. Havia uma parte que me sentia pior, porque ficava muito mais sensitiva às energias, mas dentro de mim eu sentia-me em paz. Então, e foi essa minha busca que me levou a trilhar este caminho. É que até dá vontade de rir, quer dizer, estamos a falar, quando é que deixou a hotelaria? Ai, já vai 13 anos, vai 13. Ou seja, até que idade, então mais ou menos é que foi cético? Tinha 30 e tal anos, 35, 36. Foi uma das coisas que me fez muita confusão. Quando eu comecei a ouvir guias, eu dizia, mas quer dizer, eu se entrar assim pequenino, eu era muito mais evoluído do que sou agora. E sempre aquilo que eles me disseram, não, tu entraste no dia certo, na hora certa. E eu cada vez vejo mais pessoas com 60, 70 anos, com uma espiritualidade muito elevada, em que deviam desenvolver muito mais, e a resposta que me dão, agora vale a pena? Vale sempre a pena. Sim, e sim. não tem a ver com idades, tem a ver com a postura que vão ter perante a vida, só isso, mais nada. Mas lá está, mas uma pessoa com 60, 70 anos, a vida ainda não acabou? Claro que não, mas as pessoas pensam que já estão no fim da vida. Eu, como digo, vou viver até aos 120, não é? Portanto, ainda estou a meio dessa trajetória. E as pessoas têm que entender, não existe superiores, não existe ninguém inferior, não existe idades para entrar na espiritualidade. Existe apenas a gente sentir no coração que temos que entrar. Chegou a hora. Como é que isto vai ser? Não sei. Apenas eu vou, é como eu costumo dizer. E lá está, e quem é que quer então o Zé, aos 30 anos na hotelaria, e agora, neste caso, no Anjo Dourado, podemos falar assim. Completamente diferente. Eu lembro uma vez um patrão meu que nos encontrou a minha Assana no caminho e disse que não me reconhecia. E eu fiquei, mas estou assim tão mal, ele não és o mesmo Zé. Disse, não, eu sou o mesmo Zé. Porque ele reparou que eu estava completamente diferente. O que é que mudou em mim? A forma de estar na vida só. De resto, sou a mesma pessoa. Mas lá está, e agora que é isso que me faz até confusão, e vou, lá está, esta é a minha dúvida, mas pode ser alguma daí, que é, como é que nós podemos estar melhor quando sentimos, lá está, quando somos mais sensíveis a tudo o que se passa à nossa volta, ou seja, como é que, vamos direto ao assunto, que é, como é que nós, assim, até aos 30 e tal anos, você entrava num sítio qualquer e estava tudo bem. E como é que agora, não é? Como é que se depara perante esta realidade? Tenho que aprender a lidar com isso. Um dos meus esforços, principalmente este ano, que eu disse que me ia levar ao limite, era conseguir estar em espaços muito carregados energeticamente e estar bem. Porque às vezes não é fácil. Às vezes entro no supermercado e sinto-me mal, tenho que sair a correr pela porta fora, vou comprar uma peça de roupa, às vezes ambientes muito pesados, começo a sufocar lá dentro e às vezes consigo estar, outras tantas vezes não. Portanto, eu próprio tenho que saber lidar comigo. É um desafio muito grande. Pois, é que estamos a falar de uma pessoa, não é? Que, apesar de tudo, aqui o Zé acaba por ter acesso a coisas, como eu costumo dizer, do arco da velha. Porque é inacreditável como é que você tem acesso a tantas, porque lá está, eu falo por experiência própria e ainda bem que falo, porque lá está, porque a minha vida mudou drasticamente. E vai mudar mais? E vai mudar mais, pois, porque lá está, porque o Zé é o responsável de muitas coisas na minha vida, incluindo esta minha nova aceitação como ser espiritual, que levou como consequência o dizer sim ao curso que o Zé dá do toque energético. E é muito giro, porque lá está, ele já fez várias vezes o curso. Eu já estive a participar nas 2 edições anteriores, até porque tinha gente conhecida, e isso para mim era ótimo como muletas. Não era a hora dela, portanto valia a pena. Né, como muletas. E agora, aquilo que eu sinto é quando eu vou para. Cada vez que eu tenho o curso, eu sinto aqui uma agitação dentro de mim de que eu quero aprender mais. Porque vai haver mais. E eu quero fazer mais. Porque o objetivo desse curso é desenvolver as faculdades mediúnicas que cada um tem. Claro que depois a gente quer mais. Eu digo a muita gente também, isto é apenas a rampa de lançamento para ir buscar muito mais para a frente. Depois o caminho é de cada um, é individual. E como é que você se sente, por exemplo, lá está, eu costumo dizer, eu gosto de me dar como exemplo porque é mais fácil, que é, como é que você se sente a olhar para nós, porque nós quase que acabamos por ser quase os seus filhos, não é? É uma responsabilidade muito grande. Não é? De ver a nossa evolução, porque eu sinto-me muito diferente de há um tempo para trás de agora, e acredito que muita gente que passa pelas suas mãos sente o mesmo. Então como é que você sente
lá está, porque deixou um caminho da hotelaria, deixou um caminho que era certo, um ordenado certo, até um bom ordenado, Claro, não é? Um bom ordenado e certo, que agora às vezes a gente tem que lutar um pouco contra isso. não é? Mas Porque eu no fundo, acredito. lá está, acabou por perder a sua estabilidade, mas ganhou a sua estabilidade. Ganhei muito mais estabilidade a nível emocional interior e isso dá muito mais paz de espírito. Claro que há meses mais difíceis, que a gente somos humanos, mas mesmo assim sinto-me em paz. Pois. Por isso que eu ganhei. Pois, e porque lá está, porque era isso que é, como é que você sente, que é, em hotelaria claro que era bom você servir e ver que as pessoas sentiam-se bem servidas por si. Uma das coisas que eu analisei de mim, o porquê do meu percurso, eu vi que tudo aquilo que fez desde que eu cresci, desde que eu comecei a evoluir como ser humano, fez todo um propósito para aquilo que eu sou hoje. Portanto, eu hoje, do saber lidar com as pessoas, aprendi isso com a hotelaria. Porque eu lidei com muita gente, muito género de pessoas, que chegavam à minha beira e desabafavam coisas até pessoais, e hoje em dia o meu trabalho é ouvir as pessoas e desabafarem coisas que, eu digo, entrou aqui, morreu aqui, acabou que ninguém vai saber. Portanto, a própria hotelaria me deu a estrutura para o que eu faço hoje. Porque o caminho está sempre É como se certo, o caminho fosse sendo preparado para aquilo que eu sou hoje, que é isso que eu acredito. O caminho de cada pessoa é preparado a partir do momento que nasceu. Podemos entrar mais cedo ou depois, mas o caminho está a ser trilhado. Agora, depois tudo depende, na parte espiritual, é a aceitação da gente entrar ou não. Portanto, é-nos dado oportunidades, e eu vendo o meu percurso, tive muitas vezes oportunidades para entrar na espiritualidade, só que eu não acreditava, era cético, pessoas me diziam tem que ser e tens que aprender. Eu vim com estas histórias, para mim isto, não brinques comigo. E um dia mais tarde entrei, mas entrei pela dor. Pois, sim, porque depois nós podemos entrar Pelo amor, que ninguém entra, não é? A Pois. gente entra porque está no limite e vai em busca de ajuda. Então, como a medicina não dá respostas, eu tenho que ir em busca de muito mais. Olha, mas agora que falou em medicina, há uma coisa que eu gostava de trazer para aqui, que agora que está aí a falar e está-me a cair a ficha, que é, que lá está, que foi o exemplo que deu no seu vídeo, sim, porque eu sou a menina dos ovários, que ele fala, para quem viu o vídeo dele, sobre as doenças, não é? Que temos as doenças, as kármicas, as espirituais, Claro. ou seja, é um vídeo onde Zé explica os vários tipos de doenças que nós... Que não falei no nome dela, ela agora é que está Exato, a dizer, não é? sim, mas, sabe, mas aquilo que eu sinto é, eu percebo que não tenha falado, mas eu senti mesmo orgulhosa, sabe? Claro. Eu naquele dia, assim, ai, Sentiste que era para ti. sim, eu senti assim, ele está a falar de mim, eu estou mesmo orgulhosa por ele me ter proporcionado essa experiência. Muitas vezes a medicina, ok, é ótima, é fantástica, a ciência é fantástica, mas seria ainda muito mais fantástica, lá está, se aliasse À parte espiritual. à parte espiritual. Se a gente reparar cada vez mais, há pessoas que irão aos hospitais e até em consultas fora do hospital, em que o próprio médico já diz procura ajuda fora porque isto não é das nossas mãos. E isso cada vez mais está a acontecer. Não é por acaso que este ano, por exemplo, no meu canal falei muitas vezes das doenças. A gente sabe que todos os anos há cancros. Este ano foi uma arrasia. Porquê? São bloqueios energéticos que as pessoas têm, deviam desenvolver a mediunidade ou até a espiritualidade e como não desenvolvem, vai haver bloqueios a nível físicos. Portanto, quando a ciência estiver a par com a parte espiritual, por isso que eu digo que a espiritualidade é muito importante, haver muito estudo. Eu, desde que me recordo, comecei a entrar nisto, gosto muito de ler, muito estudar o que é que realmente isto é, e até numa vertente também da saúde. E eu leio o corpo humano, como é que ele funciona, para eu entender como é que o nosso corpo também vai reagir perante as situações dos bloqueios energéticos. Claro que isso, um dia mais tarde, e cada vez mais está a vir ao de cima. Já sei os hospitais que já fazem reiki, acupuntura, portanto, as coisas cada vez mais estão a ir para lá. Mas sabe o que é que eu tenho pena? É, por exemplo, quando tu fala nessa palavra do Reiki, por exemplo, eu tenho pena porque, não é? Sabe aquilo que eu vou dizer aqui? Eu tenho pena porque agora, por exemplo, se nós quisermos experimentar uma sessão de Reiki, nós não sabemos a quem ir por existir tanta gente que o faça. E depois aquilo que eu tenho pena também é, por exemplo, que já me aconteceu a mim, lembro há uns anos atrás, de experimentar, tens que experimentar, tu vais adorar. E eu, por exemplo, não gostar, e por uns depois pagam os outros. Depois também temos aqui esta... Eu também passo um bocadinho por isto, que é lá o bruxo da esquina, porque as pessoas não nos conhecem, não sabem bem o trabalho que a gente faz e muitas vezes criticam sem saber. Porquê? Porque neste mundo há de tudo. É como digo, há pessoas muito boas, há pessoas que apenas a finalidade é ganhar muito dinheiro, há de tudo. Pois. E depois é toda a gente colocada no mesmo rótulo. Quando eu às vezes falava da espiritualidade, o rótulo, pronto, mais um que vai enganar as pessoas. E no sítio onde a gente trabalha, o rótulo é o bruxo que rouba dinheiro às pessoas.
Sim, nem sequer me conhecem. Não, ainda por cima as suas consultas são caríssimas, quer dizer, muito assim. caríssimas e as pessoas nem conhecem. Sim, nós temos que ralhar com o Zé para o Zé subir o preço das consultas. É quando eu falo uma pessoa que é exatamente o contrário. Porquê? Mas em relação ao preço, eu peço desculpa interromper, que é, por exemplo, eu vejo muito isso pelo Instagram. Muitas vezes até nos aparecem coisas muito bonitas, mas é tudo a preços exorbitantes. Você quer fazer uma leitura ou quer ter acesso até uma consulta de lá estar mais de mediunidades e estamos a falar de valores também muito elevados. Ou seja, parece que passamos do 8 para o 80, que é ou temos aquelas pessoas que às vezes são as barateiras, mas depois há muitas vezes não têm credibilidade. Porque ouvi já muitas vezes isso, que cobra pouco não presta, mas aquele que cobra muito é muito bom. Mas o nosso objetivo quando entrarmos na espiritualidade foi poder aceder a todas as pessoas, quem tem e quem não tem. Nós já fizemos muitas vezes o reiki solidário que não se pagava um tostão. O que é que eu pedia? 1 quilito de arroz, 1 quilito de massa, muitas vezes para dar a instituições de caridade que nunca dissemos de onde é que isto veio, claro. Porque infelizmente também a gente quer doar, mas dá o nome de um espaço que é para fazer reclame. Eu não concordo com isso. Então a gente dizia que era um grupo de amigos, que a gente apenas queria doar, mas quem são? Somos um grupo de amigos. E demos para animais, e demos para outras instituições, e nunca souberam de onde é que veio. Pois. Apenas era o Zé e a Susana, e achava engraçado que eles colocavam nas redes sociais. Prontos, vieram aqui umas pessoas que quiseram fazer uma doação, que é um grupo de amigos. Porque lá está, e isto é para mim, atenção, que é o amor não precisa de reconhecimento, não é? Porque para mim isto é verdadeira espiritualidade. Portanto, se eu quero dar, não tenho que andar aí com sininhas em que dei. Então dei porque me apeteceu dar, não tem problema nenhum. Mas é assim, eu fico muito contente de... Mas atenção, que há outra coisa que eu gostava de falar que é, não é fácil a pessoa ter coragem de ir até si também. Porque, e já me aconteceu, ou seja, eu por acaso fui às escuras, mesmo assim eu tive uma vontade de ir para trás. Mas mesmo com algumas pessoas que vou falando, porque sinto que lá está, porque eu sinto que posso ir acrescentar à vida delas, não é? Então eu digo, olha, eu conheço uma pessoa que te podia ajudar. E quando eu começo a desenvolver, não é? Quando eu começo a dizer, por exemplo, mas eu gosto muito de dizer o meu caso, já não, olha, ele já me proporcionou esta experiência, ele já me fez isto, tu podes ir. E eu noto que parece que as pessoas querem ir, mas ao mesmo tempo têm muito medo. A pessoa tem medo de ouvir aquilo que vai doer. Exato. E muitas vezes as pessoas vivem numa vida de sufoco e não querem ouvir a verdade. E então mantêm-se naquele estado de estar, mas pronto. Mas também para si, não deve ser fácil, porque pelo menos eu sei que já aconteceu muitas vezes comigo, que é, eu não te posso dizer a verdade. Não, que só vai interferir no livre-arbítrio. Não é? As pessoas têm que entender que não somos uma marioneta telecomandados por ninguém. Nem a espiritualidade pode fazer isso a ninguém. Infelizmente as pessoas estão à espera de chegar para que o Zé vá resolver a vida de alguém. E não posso. Eu posso apenas dar um conselho, como eu digo, empurrar energeticamente para a pessoa chegar lá. Mas não posso ser eu a dizer. Sim, que eu já entrei lá em modo desespero de por favor, Zé, diga-me qual é o meu caminho, diga-me o que é que eu tenho que fazer, eu já estou farta de estar assim e eu quero, não é? Eu lembro-me de você, eu notava no seu olhar que eu até gostava, mas eu não posso, mas também acho que para si deve ser mesmo difícil olhar para uma pessoa que, quase em modo desespero. Não é fácil. Não é? Porque vimos às vezes muita dor e muito sofrimento e o que é que eu vou dizer para poder ajudar? Temos de ter muito cuidado com as palavras que a gente coloca, porque uma coisa maldita podemos no fundo estragar uma vida de uma pessoa. Sim. Por isso é que muita informação é essa que a gente recebe dos guias e não transmito, porque são coisas muito dolorosas. Com o tempo as pessoas vão amadurecendo e se calhar vão mais vezes, a gente vai preparando aquele meu jeito de brincalhão e então como nunca era a coisa, vou dando a volta e vou dizendo a brincar, porque é diferente dizer a brincar do que dizer muito sério. Sim. Então, parece que às vezes sou duro e às vezes sou muito meigo. E isso temos que ver a diferença também. Sim, mas também digo-lhe uma coisa, chegar ao final do dia, e que é assim que eu, mas é assim que eu penso, por exemplo, eu sei que hoje vou chegar ao final do meu dia e vou dizer, missão cumprida, não é? É o meu objetivo. Não é? Porque lá está, eu costumo dizer, eu estava antes de você vir, e também a Susana, que vieram cá os dois no mesmo dia, não é? E eu estava a dizer ao Rui, será que eles vêm? Será que eles vêm? Porque eu estava numa ansiedade de... é que eles são as minhas pessoas famosas. Então o Rui estava-se a rir, eu até estava à janela a ver se eles vinham como quem é. É que para mim é mesmo muito gratificante ter aqui em casa, não é? Porque se vocês estão em minha casa, que são assim as pessoas que eu tenho de figuras de referência. E para mim também foi um desafio, porque já tivemos os dois várias oportunidades, até de crescer muito neste mundo e nós nunca quisemos. Porque nós sabemos o que é que envolve por trás, o reconhecimento,
a televisão também envolve muita coisa que as pessoas nem imaginam e nós não queremos. Sim, Então a gente quer continuar no nosso cantinho, no nosso caminho, vamos crescendo aos poucos, eu acredito muito nos guias, portanto, se estamos a crescer, são eles, são as provas que eles nos dão também e vão-nos dando aos poucos. Mas eu consegui desafiá-lo. Conseguiu mesmo. Fica aqui registado, Capeste, que é assim que ele me De chama. manhã a mulher acordou-me, queres ir? Disse, olha, estou assim um bocadinho, e estava a querer arranjar uma desculpa para ouvir. Não, mas eu vou e tenho que ir. Bendita, É um bendita, desafio. olha, bendita mulher. Bendita mulher. Atenção, que lhe agradeço muito a ela também, porque no fundo foi ela que me ajudou a entrar nesta caminhada, porque se não fosse ela também não entrava. Lá está, porque nós precisamos todos uns dos outros. Nós muitas vezes é que achamos que sozinhos conseguimos levar o mundo, mas não conseguimos. Eu posso dizer não é? que foi ela que, mesmo que já trabalhei em vários centros, foi ela que me abriu as portas para os centros. Porque apesar de eu gostar e saber que tinha que ir, eu, um pé atrás. E é engraçado que ela ia, eu ia de arrasto. E quando dava por ela, ela fugia e eu ficava. Portanto, Gira. foi Mas ela... E sabe que é uma coisa muito gira que está aí a falar, que é nós muitas vezes não evoluímos também por causa, porque é mais fácil de culpar, da pessoa que temos ao nosso lado. É como se, eu agora não quero, lá está, desiludir o meu marido, Claro. como é que eu agora vou partilhar? Eu lembro perfeitamente de às vezes dizer assim ao Rui, pensar assim, como é que eu vou contar ao Rui isto que está a passar comigo? Ou como é que eu vou, dizer esta minha verdade? Porque eu tinha um certo, lá está, receio que quase que lá está, que ele fosse deixar de gostar de mim. Já passamos muitas Não é? situações dessas. Vários casos em que as mulheres ou os homens que entravam e têm o receio, o que é que eu agora vou dizer, ou o que é que aquela pessoa vai pensar de mim. Eu tenho sorte que ela está na mesma caminhada que eu, diferente. É isso que muita gente às vezes diz assim, mas como é que pode ser assim? Eu tenho uma caminhada espiritual, ela tem outra. O que é que nós temos de vantagem com o outro? Eu respeito o caminho dela, ela respeita o meu. Por isso é que eu disse, já trabalhei em vários centros em que ela era contra eles, mas eu ia. Assim como ela já esteve com pessoas que para mim não me diziam nada, mas eu respeitava o caminho dela. E é isso que é importante nos casais, cada um tem o seu caminho. A partir do momento que respeitam um ao outro e aceita, está tudo certo, porque a vida vai continuar a mesma. Apenas é uma nova trajetória que outra pessoa vai ter. E às vezes ao contrário, por exemplo, entra a mulher e quando a gente por ela entra o marido também. E às vezes não é pior, não é? Às vezes são eles que entram, não é? porque a mulher empurra, quando a gente vai bem pronto, e eles é que já lá E depois estão. há outra coisa também, que é muitas vezes, que é o que se passa, lá está, muitas vezes eu falo com várias pessoas que a minha vontade era quase empurrá-las para ir para as suas consultas. Não pode ser assim. E é isso também. Porque eu tenho muitas pessoas que a minha consulta, eu digo, é 1 minuto. É um prazer conhecê-la, quando sentir que tem que vir, venha cá. É E isso. acompanha à porta, manda Porque nós embora. muitas vezes queremos, é como se nós queremos tanto às vezes ajudar, Mas piora. não é? Que ainda Portanto, é a pessoa pior. tem que sentir que chegou o momento certo. Eu sei que há pessoas que o momento nunca é certo e às vezes até temos que pegar nela e levá-las, mas temos que ter algum cuidado com isso. Sim, sim. E eu chegando lá, percebendo que não é o momento, mando embora. Conversa um bocadinho, já tive vários casos desses, que tenho um bocadinho de conversa e depois, olha, não leva a mal, mas já falei que tu tinha que dizer, quando senti que tem que vir, a porta está aberta. Mas Isso mas eu digo uma coisa, as pessoas que ficam e que vão abertas à consulta, eu acho que é mesmo, é daquelas consultas que, é que assim, é que você vai buscar coisas que... Mas agora quem vai ver este vídeo vai toda a gente bater à porta pilar. Não, é assim, pode bater à porta, tem que Sim. estar preparado para Sim, isso, sim. não é? Que Para é o Zé que ralha, para o Zé que é meigo, para tudo. Para tudo. Exatamente, não, mas acho que é inacreditável porque lá está, porque eu também nunca tinha conhecido alguém que tivesse acesso às informações que você tem. E não é brincadeira, mesmo por exemplo em casos, lá está, eu fui muito ligada à ciência, por exemplo, e não é brincadeira uma pessoa lá está a olhar para nós e conseguir-nos identificar doenças ou até futuras doenças. Isso tem a ver com um propósito espiritual. Eu desde criança dizia que queria ser médico, numa família pobre que não cheguei a ser. Então a minha espiritualidade, no fundo, obrigou-me a seguir um caminho muito para a medicina. E então, mesmo as formações que eu fiz, como uma enfermeira, um bocadinho ligada à medicina. E então, eu estudo muito o corpo humano, como é que funciona. E quando nós levamos por essa visão, os guias que vêm para a nossa beira são, como eu digo, médicos que desencarnaram, que são eles que vêm falar ao ouvido o problema que as pessoas têm. Sim. Por isso é que eu gosto muito de trabalhar com a parte da saúde, muito. Mas olha, digo-lhe uma coisa, se me falasse disto há 2 anos atrás, eu já estava aqui toda, como quem? Meu Deus, que aquilo está para aqui a dizer, tipo, tirem-me deste filme. E é muito giro nós vermos, lá está, que nós muitas não olhamos para nós, que é vermos como é que as coisas mudam, como é que antigamente
porque esses temas já me chegavam até mim. Temas espirituais já desde pequenita que me chegam até Só que mim. a gente vai fugindo. Só que, sim, aliás, eu nem sequer permitia muito este tipo de conversa porque eu pensei, não, tipo, isto é assustador, isto é horrível, é algo que eu não quero mesmo para mim, não quero saber. E sempre me foi muito mais confortável agarrar-me só à ciência, porque lá está, tinha uma explicação mais lógica. E, Eu vou-te explicar porquê. Porque é mais fácil a ciência, porque costumo dizer, a gente toma uma pastilha e cura. A espiritualidade já não. Diz-te o problema que tu tens, mas obriga-te a ir em busca da tua própria cura, da tua cura interior. Porque se tu mantiveres o mesmo padrão, mesmo que a ciência te cure, e não é por acaso com cancro, as pessoas curam e depois novamente em retrocesso daqui a 4, 5 anos. A medicina fala isso. Porquê? Porque o teu padrão é exatamente o mesmo. E aquela doença que tu tens vai se manifestar de uma outra forma, num outro local do teu corpo. Então a espiritualidade ao contrário. Diz-te o problema que tu tens e vai no fundo te obrigar a colocar numa postura diferente na vida para tu próprio buscar a cura. Claro que às vezes precisamos da medicina, não é? Que é muito importante, mas se não fizermos a outra parte que é o trabalho interior, também nada feito. Mas lá vale está, a pena. é daquelas coisas que lá está, que também temos que acabar, mas é só que como é que é possível nós fugirmos destes assuntos e agora eu ficava aqui todo o dia a falar sobre isso. Claro. E lá está daí a ansiedade de ir para cada curso que você faz ou até para cada. Porque lá está, às vezes nós vamos para a sua terapia, mas não é só uma terapia. Também saímos lá com muito conhecimento. Claro. Eu peço desculpa, tem muita gente que vai lá pensar que vai ser uma terapia de reiki para a Marquesa e nem sequer se senta, apenas temos uma conversa. Que já tive muita gente a dizer também que vai lá ter uma conversa peça de café, que não faz sentido nenhum. Mas o engraçado é que as pessoas continuam a ir. E às vezes pergunto-lhes assim, quem era lá atrás e quem é agora? E as pessoas param, estou completamente diferente. Então faz sentido a conversa ou não faz? Porque eu faço ir lá dentro ao coração para as pessoas se reconhecerem, para se transformarem. Sim, É e lá está. importante. Mas também reconhecer, e lembro-me disto, que é a palavra, aliás, aquilo que mais me impactou, não é que mais me impactou, foi a pergunta que mais me impactou, podemos ir por aí, foi um dia que você virou-se para mim e disse assim: olha, tu tens 2 caminhos, e desenhou os caminhos no seu caderninho, e disse: tens o caminho da luz e tens o caminho da sombra. Qual é que tu escolhes? E eu: da luz. E você riu-se. E a conversa ficou por ali. E eu precisei, para ir à vontade de meio ano ou mais, para perceber que o meu caminho não era o da luz, que eu tinha de passar efetivamente pela sombra, para depois sim... Para dar valor à luz. Para dar valor à luz. E foi a partir daí que eu comecei a permitir-me também o estar triste, que era uma coisa que eu não me permitia, ou navegar, lá está, pelas profundezas de, mas porquê é que eu estou a sentir isto? De onde é que isto vem? Se não sentires, não curas. Sim, mas para mim sempre, lá está, sempre foi muito mais confortável o não sentir, não é? O passar à frente, porque eu sempre pensei, amanhã é um dia melhor, amanhã vai correr tudo bem. E este último ano, acho que foi o ano em que eu mais naveguei na sombra, mas também foi o ano onde eu mais evoluí e onde não é finalmente, porque ainda não é, e você sabe que é o meu ponto fraco, que é, eu acho que finalmente tenho em mim de que, ok, eu posso acreditar em mim, ok, eu sou capaz, mas eu precisei de navegar na sombra este ano todo, como nós costumamos dizer aqui, no norte está no lodo, claro, não é? Para conseguirmos ao final deste tempo todo dizer assim, bolas, tipo, eu até sou capaz, ou eu até consigo. E então por isso é que lá está, são através destes processos todos, por isso é que agora digo sempre assim, qual é o caminho que tu escolhes? Claro. Não é? Qual é o caminho que tu queres escolher, não é? Eu tenho um guia que me dizia assim, realmente há esses 2 caminhos, mas no lado de sombra é que tu te reconheces. Porque se eu estiver sempre no lado da luz, eu não vou saber as minhas fragilidades, o que é que eu preciso, porque eu estou bem. Então vivo naquele mundo que eu costumo dizer que parece que é um aparato, que é... Sim. E quando eu vou ao outro lado, sim, para lá, é isto que eu tenho que fazer, é isto que eu necessito, é isto que eu tenho que me transformar. E esse caminho é muito bom também. E agora é assim, como ele gosta muito de desafios, aquilo que a gente vai fazer é, pronto, agora é assim, nós agora terminamos o episódio, sim, mas é assim, como agora você até achou piada a isto, grande desafio. Nós depois podemos pensar em novos temas para falarmos mesmo da espiritualidade, porque aquilo que eu sinto é que, por exemplo, eu acho que há muitos livros, mas a pessoa depois não sabe que livro escolher, ou há até muitas vezes, sabe, muitas informações e não sabemos qual é que é verdadeira e qual é falsa. Então começar um bocadinho a desmistificar o que é espiritualidade,
ou até trazer até certos temas, porque, por exemplo, aquele vídeo que você fez das doenças foi assim uma coisa descomunal, sabe? Então, ou seja, começar a trazer, e lá está, começar também a seguir o seu canal, lá também tem, tem lá um monte de informação, assim, até... Bastante. Muitas vezes até está coberta, mas está lá muita informação, não é? E começar a trazer um bocadinho mais temas destes, porque é bom conversar sobre isto, é bom, é seguro, e acho que cada vez mais está a ser preciso falarmos sobre esta nova realidade. Porque lá está uma realidade tão válida como a outra. Nós é que achamos que não era tão válida, não é? As pessoas têm que ter consciência que também é importante a parte da medicina. Okay? Sim. Cada vez vejo mais pessoas que entram na espiritualidade e desvalorizam completamente a parte da medicina. Não. O meu objetivo é conciliar as duas. Sim. Quando as duas estiverem a par uma com a outra... Sim, eu sou testemunha disso, que há qualquer... E lá está, passou-se isto agora com os ovários, que é, a partir do momento em que ele viu em mim que estava algo de errado, ele só, olha, vai ao médico, exatamente, vai fazer os exames. Logo ir ao médico e eu consigo ver uma parte, mas falta uma outra parte que eu não sou o médico. Okay? Sim. E as máquinas é que vão detectar isso, como eu costumo dizer. Então vamos conciliar as duas partes. Por isso, okay? Olha, está a ver? Isto não. Isto foi é como fácil, costumo foi dizer. Foi um desafio para mim também. E um desafio para mim também, não é? Porque lá está, isto tudo é um mundo muito novo para os dois, não é? Mas acho que é isto que está a ser preciso, trazer esta leveza para falar de temas de bruxos. Porque sim, nós podemos ser uns bruxinhos. Mas... Do bem, da luz. Exato, bruxinhos do bem, podemos ser uns bons bruxinhos. E lá está, e o Zé também é o responsável por estar lá está, eu também estou no curso dele do toque energético, que acho que é, se entretanto alguém que estiver a ver, que esteja à procura de um curso de verdadeira espiritualidade, é também vir ter com o Zé, porque a verdade é que aquilo não é um curso que estamos sempre a conversar e sempre a aprender, que é uma coisa inacreditável. Dá-me um prazer dar, porque é um curso a brincar, costumo dizer. E a brincar a gente faz as coisas, vai sentindo, vai evoluindo, vai desenvolvendo. E é engraçado que as pessoas dizem, como é que a gente a brincar, agora estou diferente? Porque isto é verdadeira espiritualidade. Alegria e brincar. Alegria e brincar. Por isso, olha, eu agradeço muito de ter vindo cá, porque, pronto, e é verdade, quem me conhece sabe que eu sempre disse, eu se algum dia fizer aquele canal, eu preciso ter o Zé. E isto não é muleta, porque lá está, é diferente, porque eu agora eu não vejo como uma muleta, eu vejo mesmo que como é uma inspiração tão grande, sabe, do género, eu queria mesmo que fosse, lá está, tu não fazes mudança, isso é a minha verdade, digamos assim, a sua verdade, eu queria que fosse o primeiro episódio, que é, neste caso, tem o episódio da apresentação e vai ser o primeiro, que é para, no fundo, mostrar, incluindo a mim mesma, que eu posso assumir esta minha verdade, que esta minha verdade quem tu és, realmente. Não é? É válida, e eu estou mesmo, sabe, feliz e pensar que, se me dessem a escolher as pessoas todas do mundo para ter cá hoje, eu escolhia assim, acredita, porque... Já bom começar a babar. Não, é verdade, porque lá está, por exemplo, eu só agora é que estou a ter o prazer de conhecer a sua mulher e já percebi que eu vou ter muito para aprender com ela. É uma vertente diferente. A Susana leva-me para um lado, para despertar o meu lado feminino. E já vamos falar a seguir com a Susana e já vão perceber isso. Claro. Mas você veio despertar em mim a minha validação de que eu posso ser simplesmente eu. Que não, e isso é uma coisa que eu nunca lhe vou poder pagar, nós utilizamos esta expressão que é nunca vou poder pagar ou nunca vou poder agradecer o suficiente, mas eu acho que você sente que no fundo tem assim um carinho assim, que tem um carinho muito grande por si, pela sua família toda. E é assim, é daquelas pessoas que eu digo assim, Bolas, ainda bem que tu foste, sabes? Ainda bem que eu tive coragem de ir, porque para o ter na minha vida, sabe? E eu todos os dias deito-me mais feliz por o ter, e não estou a dizer isto que eu não sou de elogiar, é mesmo porque é um sentimento muito grande de gratidão, porque acho que tudo mudou entre mim, entre a minha família, todos os que me rodeiam a partir do momento em que eu o conheci. E vai mudar por isso, e acredito que vai mudar mais. Sim, por isso apresento-vos o responsável desta transformação. Por isso, obrigada a todos. Eu é que agradeço também a oportunidade. Sim, de mais um desafio. Um desafio que já tivemos há muitos anos e nunca aceitei. Lá está. Também tinhas que ser a primeira para aceitar este desafio. Por isso, sou muito grato. Está tudo certo, por isso agora posso lhe dar um abracinho. Claro que sim. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Um beijo a Acho todos que ficamos vocês também. contatos para não acontecer nada.